Olá, ouvintes! Bem-vindos ao primeiro episódio do Intercâmbio, novo podcast da UDESC ESAG. Vocês vão conhecer hoje a aventura de um aluno da UDESC numa cidadezinha de clima gelado, mas muito acolhedora, no interior da Alemanha. O Gabriel conquistou uma bolsa da UDESC e passou um semestre na Universidade de Aalen. Ele voltou com saudade, boas histórias e dicas para quem quiser seguir os passos dele. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil em instituições de ensino superior de referência. A gente vai conversar hoje com o Gabriel Jesus, ele é aluno de graduação do curso de Administração Empresarial da UDESC e depois da quarta fase ele fez um semestre letivo fora do país com a bolsa do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o PROME da UDESC. Tudo bem? Você já entrou aqui na UDESC, na Administração Empresarial, no curso de Administração Empresarial, já pensando em intercâmbio? Como é que foi? Já. Na primeira fase, assim que eu recebi o resultado da aprovação, eu entrei logo no site da ESAG, ali da UDESC, e procurei todas as oportunidades de bolsa, de intercâmbio, nacionais e também internacionais. E dentre todas as opções ali disponíveis, eu me apaixonei logo de cara pelo PROME Internacional. Até porque não tinha condições financeiras de arcar com o intercâmbio durante 6 meses, então esse era o meu foco desde o início, ganhar a bolsa. Vamos explicar um pouquinho. O PROME Internacional é um programa que é mantido com recursos da própria universidade, em que a universidade faz um processo seletivo e seleciona pelo menos 12 estudantes a cada semestre, um de cada unidade da universidade. Cada centro faz o seu processo seletivo e o estudante selecionado vai para uma universidade escolhida no exterior. Isso. Com bolsa. Exatamente. O PROME Internacional ele tem uma vantagem, que o aluno selecionado ele ganha uma bolsa auxílio durante 6 meses a cada mês, no valor de 600 euros. Além disso, também tem o seguro de vida. 600 euros por mês durante... 600 euros por mês durante 6 meses. Durante 6 meses. E durante toda a estadia lá fora, mais o seguro saúde e também a passagem ida e volta e a mensalidade da faculdade que você também acaba não tendo que pagar, Uhum. Como é que você decidiu pelo país e pela universidade? E na verdade, é até importante destacar que desde o início, quando eu entrei na faculdade, além dos editais, eu também comecei a pesquisar quem já tinha feito o intercâmbio. Então, nesse processo todo, queria agradecer especialmente a Isadora Kretzer, que tinha feito o intercâmbio para a Espanha na época, pelo PROME também, e a Lunara, que foi para essa universidade de Aalen, que eu acabei estudando. E a Lunara, na verdade, ela foi a minha grande inspiração, de me fazer estudar lá, Primeiro eu comecei a perguntar para ela como é que foi a experiência, como é que era a vivência lá fora. E ela foi me passando todas as informações e progressivamente eu acabei ficando encantado pela cidade, mesmo sem nunca ter sabido que ela existia, Então, a partir da Lunara, eu comecei a pesquisar ainda mais sobre a universidade, sobre o local, sobre a Alemanha em si. E realmente aquilo me encantou de uma forma que eu não teria nem possibilidade de pensar em uma outra rota, um outro país que não fosse a Alemanha. Então aqui a gente tem uma dica interessante da tua experiência, quer dizer, essa preparação toda antes de você ir te deu, vamos dizer assim, uma segurança, um suporte, quer dizer, ter essa informação e buscar essa informação com gente que já passou pela experiência. Total, eu super aconselho também, porque a gente acaba descobrindo quais são os pontos negativos, o que pode ser uma possível dificuldade. Então, eu acabei me preparando muito mais por saber que já tinha alguma pessoa da universidade que foi para o mesmo local. Então, eu já tinha dicas de moradia, tinha dicas da própria universidade em si, trabalhos, como é que eram as aulas, como é que era a obtenção de visto, a obtenção de transporte de ônibus lá dentro, porque a Lunara também foi bolsista. Então, nós seguimos basicamente o mesmo padrão em relação a tudo, Mas você tem esse perfil de planejar tudo que faz, assim? É isso? Eu sou muito metódico, eu sou muito de planejar, eu realmente tenho que ter algo muito bem concretizado, ao contrário dos meus amigos que costumam ir assim na cara e na coragem. Isso te ajuda ou atrapalha? Em termos me ajuda e às vezes também ele acaba me atrapalhando. No que atrapalha?
O que atrapalha talvez é que eu não tenho tanta, assim, coragem de repente me arriscar em aventuras às cegas, digamos. Se a gente fizer uma viagem, poxa, tem que saber o trajeto de ida e de volta, tem que saber quando é que está comprada a passagem pra gente voltar, tem que saber o hotel, ou o Airbnb, ou o hostel que a gente vai ficar, ou a casa de algum amigo. E ajuda como? E ajuda em questão de evitar perrengue. Eu evitei muita coisa e mesmo assim com planejamento, querendo ou não, a gente acaba passando por alguma situação. Mas o planejamento para mim é essencial. Eu sempre... Até ir para Allen, né, onde eu morei durante 6 meses, foi essencial ter todo esse cuidado com a moradia, com questão de alimentação, de documentação, burocracia. Quando já tem alguém ali que te dá o caminho das pedras e quando você já se prepara melhor, tudo fica mais fácil, né? Qual foi o teu diferencial, assim? O que você acha que te fez ficar bem ranqueado ali na seleção do Prom e conseguir a bolsa? Na verdade, eu já entrei na primeira fase olhando todos os pré-requisitos, né, para ganhar a bolsa do Prom. Um deles era ter um índice acadêmico muito alto. Basicamente as notas, é isso? Você tem que ter boas notas. Tem que ter muita nota boa, né, desde a primeira fase, e tem que estar também numa fase em que você já tenha cursado boa parte da carga horária do curso. Né? E também a média do curso como um todo interfere na nota final. Você tem que ter a segunda fase completa para se candidatar e menos de 80% do curso completo. Então, se o cara tentou ali na terceira fase e não conseguiu, tenta de novo que vai aumentando a chance. Mas, então, assim, é muito importante você sempre focar em nota boa e também quanto mais na frente você tiver, né, com mais fase cursada, mais chance você tem também. Gabriel, e a bolsa, o auxílio que você recebeu do Prom para estudar lá na Alemanha foi suficiente? Como é que... Eu até me surpreendi em relação a isso. 2 pontos, né, que o pessoal comentava antes de ir para lá. Que primeiro, a Alemanha é um país muito caro e o segundo ponto que o alemão é um povo muito, muito fechado. Muito sério, muito sisudo. Eu provei totalmente o contrário. A cidade onde eu fiquei não é uma cidade cara, mas para ter uma noção... Eu gastava 240 euros por mês de aluguel, então eu ficava numa residência estudantil, onde eram quartos individuais, a cozinha compartilhada, né? Então era a residência mais em conta e foi para mim a escolha mais bem feita, assim, onde todo mundo se reunia, todo mundo fazia festa, né? E em relação à alimentação, eu evitava muito de ir para restaurante, assim, só ia fim de semana ou quando eu viajava de fato, né, para um outro país. Então eu gastava ali em média de 30, 40 euros por semana de comida, cozinhava sempre em casa. Em média, assim, em torno de uns 500 euros, 400 e pouco, né, por mês, assim, de despesa fixa. Então é um valor que sim, dá para se manter, desde que você também escolha opções um pouco mais em conta, né? Eu já entendi que estava tudo na tua planilha, né? Tava no planejamento, já a programação financeira, tudo quanto vou gastar com a pizza, tudo, aquele negócio todo. Inclusive, até a Isadora, a Kretzer, que foi para a Espanha na época, ela me passou uma planilha de controle de gastos, que ela também usou. Eu dei uma adaptada, né, para a minha realidade e usei assim por cima tudo que eu gastava só para ver mais ou menos o que eu tinha, né? Em torno de 800 euros eu gastava por mês, inclusive com as viagens que eu acabei fazendo. O Gabriel, como é que foi chegar lá na Alemanha? Como é que você foi recebido? Como é que era conviver com os alemães, com gente de outros países? Conta um pouco aí. Então, eu fui uma semana antes da minha entrada no meu apartamento, né, na residência estudantil onde eu ia ficar lá na cidade. Então, nessa primeira semana eu acabei ficando em Stuttgart, que é uma cidade a 1 hora de Allen, e fiquei na casa de um chinês amigo meu que eu conheci pela internet. Então eu fiquei uma semana na casa desse chinês, o cara super, super educado, super anfitrião, cozinhava, enfim, me mostrou a cidade toda. Stuttgart era muito bonita, por sinal. Só que teve um pequeno porém aí, uma pequena surpresa que quase no penúltimo dia, para eu sair da cidade dele e ir finalmente para onde eu ia ficar, eu acabei provando uma comida chinesa que não me fez bem e consegui adquirir uma intoxicação alimentar. Isso não estava no planejamento? Isso não estava no planejamento. Não estava na planilha. Isso eu não consegui evitar na planilha. E aí, como é que foi a convivência lá com os teus colegas e tal? Depois que você estava em Allen mesmo, como é que foi a tua ambientação? Eu cheguei em Allen, primeiro que é uma cidade pequena, diferente daquelas cidades grandonas que a gente está acostumado, né, a ver na televisão. Então, cheguei no sábado, estava chovendo, um sábado bem nublado. O meu primeiro contato foi com uma finlandesa. Então, ela é super aberta, super, apesar, né, de ser um país nórdico, assim, que todo mundo geralmente é mais fechado. Ela provou o contrário também, então foi o primeiro contato. Depois eu comecei a conhecer a argentina, chilena
E por aí foi, o indiano, os alemães em si deram muito suporte, eles adoram brasileiro, né? Então é só falar que é do Brasil que o pessoal vai com um sorriso de orelha a orelha e se encanta, né? E a recepção foi muito melhor do que aquilo que eu esperava, nos meus melhores sonhos. Então, e sobre os alemães, eu sempre amei muito a cultura alemã, né? Sempre acompanhava de longe, inclusive já tinha estudado alemão também durante 2 anos aqui em Floripa. Só que os próprios alemães, eles preferem dar uma liberdade maior e eles falam já em inglês, assim, já parte deles a questão de falar em inglês para deixar o estrangeiro, né, mais próximo, assim, porque eles sabem que alemão é uma língua difícil. E as aulas, assim, né? Afinal de contas, você foi para lá para estudar também, né? Também, é. Então, sobrou tempo para estudar. O que eu percebi de diferença entre o Brasil e a Alemanha é que na Universidade de Allen, as aulas elas eram muito mais práticas do que teóricas. Então, para vocês terem ideia, na primeira semana o professor passava o conteúdo teórico, na segunda, terceira semana, e depois separava a sala em alguns grupos, dava um tema qualquer, e você tinha que apresentar no fim do ano aquele tema para a turma inteira, né? E caso você tivesse alguma dúvida, você contataria o professor, mandaria e-mail para ele, enfim, se encontraria. Então é algo muito mais prático do que simplesmente só ficar sentado em sala de aula, uma aprendizagem assim passiva, né? Lá realmente você consegue ver na prática tudo que está aprendendo em sala de aula. Tem alguma coisa assim da tua experiência aqui na UDESC, por exemplo, que você acha mais positivo do que lá ou no mesmo nível? O que eu vi assim, aparentemente a ESAG ela está bem próxima assim, do que é ensinado na Universidade de Allen. Próxima na questão de estrutura, na questão de abertura dos professores. Então lá, eu me senti na ESAG, só que numa estrutura física um pouco maior. E com neve no telhado, né? Durante o inverno. Essa era a diferença. Queria falar um pouquinho contigo sobre saudade, né? Você parece ser um cara bem ligado à família e tal, e certamente lá você sentiu saudade daqui. Muito, muito. E aqui você está sentindo saudade de lá? Como é que é? Olha, não menosprezando a saudade que eu tive da minha família enquanto eu estava lá, mas hoje a saudade que eu sinto da Alemanha é muito maior e muito mais intensa do que a que eu senti aqui do Brasil. E lá acabei namorando também uma alemã, né, do meu andar, o meu andar, o que acabou me estruturando bem. Isso estava na planilha também, não? Não estava queria por causa da cidadania, não, brincadeira. Queria, né, mas jamais imaginei. E deu certo. Muito melhor do que qualquer cálculo e foi isso também que me ajudou muito, assim, né, em relação a aguentar firme e a seguir adiante. Tá vendo? Os imprevistos também são bacanas. Mas as surpresas são boas. As surpresas eu aconselho. Ô Gabriel, assim, queria que você fizesse assim, uma maneira mais sucinta, assim, um balanço da tua experiência lá. Como é que você avalia que essa experiência contribuísse? Assim, pessoalmente eu sempre digo que eu fui voltei na verdade uma pessoa completamente diferente daquela que eu fui. Questão de realmente mostrar que a mim mesmo que eu fui capaz de superar esse desafio, né? Me desafiar foi muito importante para eu mostrar que eu era capaz, né? Que eu sou capaz. E profissionalmente falando é algo que para o currículo, né? Seja você trabalhando para alguém ou empreendendo ou qualquer outro caminho, vai ser muito gratificante pela experiência, né, de conteúdo com o qual você teve contato, de línguas, né, voltei falando inglês muito melhor, e a questão de resiliência também pro mundo que você vai seguir, eu acho que é super importante. Você tem planos de ter negócios na Alemanha? Você já pensava nisso antes ou isso é fruto da Eu não pensava, até foi algo que me surpreendeu, né, jamais imaginei que, poxa, diante de todas as dificuldades de morar longe do Brasil, eu jamais vou querer montar algo lá fora. Então eu quero criar uma base primeiro aqui no nosso país e depois de um tempo, se tudo der certo, na Alemanha, assim. Realmente esse contato que eu tive com Allen, eu quero ter um negócio em Allen, na cidade onde eu fiquei. Você criou um vínculo com a cidade. Assim, muito forte, e visitei Paris, visitei Amsterdã, visitei outros países e cidades, mas nenhuma delas se iguala a Allen, assim. Principais dicas para quem quer passar por uma experiência como essa que você teve a oportunidade, o que você diria? Tá, então, quem está visando o PROME também internacional, acho que tem que focar muito no início da faculdade, já se preparar, focar em nota boa, sempre. Focar no idioma, que é extremamente essencial. Se você for para um país que não fale português, né, você tem que se atentar ao edital em relação a esse ponto. Notas muito boas e também guardar um pouco de dinheiro, enfim, fazer uma certa economia para poder viajar, porque você vai estar lá, vai querer conhecer o mundo inteiro, né? Então, isso é super importante e acabar se preparando também
bem psicologicamente para os desafios aí que você vai enfrentar, que mesmo sendo uma experiência incrível, é inegável que surpresas vão acontecer, muitas boas, mas outras nem tanto, e que você tem que se manter forte ali para aguentar firme e chegar ao Brasil aí são e salvo e muito bem. Legal, Gabriel. E chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Agradecemos ao Gabriel de Jesus, aluno de administração da UDESC-ESAG, com quem conversamos hoje. O Gabriel compartilhou com a gente a experiência dele de mobilidade estudantil na Universidade de Aalen, na Alemanha. Gostou da entrevista? Quer fazer como ele e passar um semestre estudando em outro país com bolsa? A hora é agora então. As inscrições para as bolsas internacionais do PROME estão abertas até 24 de março. Acesse o site udesc.br/esag/intercâmbio. Lá tem os editais com todas as regras da seleção e o formulário online para você se inscrever. E também no udesc.br/esag/intercâmbio, você pode fazer contato com o podcast. Vale sugerir entrevistas, dar dicas, fazer perguntas. A gente quer saber também do que você gostou e do que não gostou de ouvir aqui. Você nos ouve e a gente ouve vocês. Combinado? Vai lá em udesc.br/esag/intercâmbio e segue a gente também no Instagram, Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa, faço a produção e apresentação do podcast, a edição é de Matheus Mira. A entrevista foi gravada no estúdio da Rádio UDESC em Florianópolis. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.